Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boa noite, todo mundo. Consegue me ouvir direito? Sim, Então, tá boa bom. noite. Bismillahirrahmanirrahim. Então, quem acompanhou ontem, né, a aula do Sheikh Hassan, que ele falou sobre o relacionamento correto, né, no Islã, a gente falou sobre adultério, e hoje eu vou tentar dar uma aula bem rápida mesmo, para apenas falar teoricamente do Alcorão e da Sunna, os versículos, né, das proibições e o motivo da proibição, né? Então, para não atrasar, vou começar rapidinho aqui. Na Surat Al-Isra, que é o capítulo 17, né, do Alcorão, versículo 31, 31 e 32. Vou começar pelo 32. Fala aqui, só como eu expliquei para vocês na aula passada, tem duas principais traduções, né, do Alcorão em português. Nenhuma delas é 100% perfeita. Mas a gente tenta comparar as duas para chegar mais ou menos, né, no melhor sentido. Então, na primeira tradução do Samir Hayek, né, ele ele traduz dessa forma. Ele fala: evitai a fornicação, porque é uma obscenidade e um péssimo exemplo. Só que ele apenas traduz como evitai a fornicação. Só que na outra tradução que eu acho mais correta, que é a tradução do Al-Minasr, né, aquela capa dura que vem metade em português, metade em árabe, ele fala assim: não vos aproximeis do adultério, por certo, ele é uma obscenidade e que viu caminho, tá? Então eu sempre junto entre os dois, né? Então aqui seria não vos aproximar, então no sentido de evitar qualquer caminho que leva para adultério, né? Então não é apenas o adultério que é proibido, qualquer meio que leva numa coisa errada é uma das regras na jurisprudência islâmica. Tudo que é errado, os meios que levam aquilo são errados. Por exemplo, a bebida não pode beber, mas eu posso participar nos meios que prepara a bebida, que serve a bebida, que transporta a bebida. Não, não pode, porque qualquer meio que leva a algo errado é proibido também. Então, a gente vai abordar durante a aula aqui quais são os meios que levam, né, a adultério, que são proibidos, e como evitar eles, né? Então, quando fala aqui que um péssimo exemplo, né, na primeira tradução, mas a tradução mais correta seria que caminho ruim, né, que péssimo caminho. Por quê? Porque isso aqui é o caminho do inferno. Por quê? Por causa das tantas consequências negativas que isso pode causar. Aqui eu vou pegar para vocês um outro versículo que Deus fala no Alcorão sobre os maiores pecados, né? Mas ele começa falando aqui, deixa eu ver qual que é o Surat Al-Furqan, que é o capítulo 25, né? O versículo 68, 68. E começa a falar, né? Está citando os pecados aqui, ele começa a falar sobre as pessoas idólatras, né, que adoram outros deuses além de Deus. Então ele começa falando assim: e os que não invocam junto de Deus outros deuses e não matam uma alma que Deus proibiu matar, exceto se com justa razão, né, como se fosse por defesa ou por motivo realmente permitido, e não adulteram, né? E quem faz isso encontrará punição, e o castigo duplicará-se no dia da ressurreição. Nele permanecerá eternamente, exceto quem se volta arrependido e crê e faz o bem. Então, esses Deus trocará as más obras em boas obras. E Deus é o perdoador, misericordiador. Quem se volta arrependido e faz o bem, por certo, ele se volta para Deus arrependido perfeitamente. Deixa eu só provar mais entrada aqui de um pessoal. Eu não sei se alguém está tentando entrar aqui. Ah, tá. Então, se vocês olhar aqui, quando ele começou a falar, associar, né, a Deus, ou invocar a outro Deus, então, logo em seguida, por quê? Porque esse aqui é o maior pecado no Islã. O maior pecado no Islã é invocar outro Deus que não seja um Deus único. Segunda coisa que ele já associou logo com idolatria, que é não matar.
né? Então, só para vocês verem, como se fossem os 10 mandamentos do Antigo Testamento, começando pelo mais, né, grave até os outros pecados, né? Fala depois de calúnia, de testemunho falso, fala várias coisas, né? Mas ele começa pela idolatria. E logo junto, no mesmo versículo, associa a esse grande pecado não matar. E logo em seguida, não cometer adultério, né? Então, é uma coisa muito grave. Ele associa uma coisa a outra. Mas as pessoas falam, nossa, mas só comete adultério e vai para o inferno? Sim, mas com uma condição. A condição é não se arrepender, né? E fala aqui no último versículo, o arrependimento tem que ser perfeito, né? Então não basta se arrepender, tem que ser um arrependimento perfeito, que a pessoa realmente cria a intenção pura no coração de não voltar a cometer aquilo. E aqui também vou citar um hadith, né, que é um ditado do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que um homem chegou até o profeta e perguntou para ele qual que são os maiores. Só um minuto, deixa eu provar a entrada aqui. Então o homem pergunta para o profeta quais são os maiores pecados, mais graves pecados, né, nos olhos de Deus. E ele responde para ele de nunca associar a Deus outro Deus, porque ele é o seu criador, ele é o único. E aí o homem respondeu: sim, realmente isso é muito grave. E o que mais? Aí ele falou para ele: nunca mata seu filho, né, com medo da pobreza. E ele falou: e o que mais? Ele falou de você cometer a fornicação com a esposa do seu vizinho, né? Então, ele especificou aqui o vizinho, por quê? Porque isso aqui já é uma traição muito grande, porque geralmente quando a gente vive em sociedade, num condomínio, numa vizinhança, a gente tem que manter uma relação de confiança, né, com nossos vizinhos, uma relação de confiança com nossa comunidade. Então, a última coisa que um vizinho espera de alguém é ser traído pelo próprio vizinho, né? Então, as pessoas falam, ah, mas ela não tem culpa. Sim, mas ao mesmo tempo, quem começou isso? Quem que provocou? Geralmente os homens que costumam correr atrás, tentar, né, provocar, tentar dar em cima. Então, isso aqui é muito grave. E o profeta também disse em outro hadith, inexoravelmente, quer dizer, inevitavelmente, não, eu vou citar outro aqui primeiro. Falou, nenhuma pessoa comete o adultério enquanto está crente. E ninguém consome bebida alcoólica enquanto está crente. E ninguém rouba enquanto está crente. Quer dizer que quem comete essas três coisas, ele não é muçulmano. Mas como assim? Então ele sai do Islã? Sim, se naquele momento a pessoa cometeu aquilo e não se arrependeu, não reconheceu que aquilo foi errado e receber a punição correta para aquilo, então ele realmente sai do Islã, sim, sai do Islã. Ele não é mais considerado um muçulmano, porque o próprio Alcorão falou que Deus perdoa tudo. Então, mas a condição é se arrepender e pedir perdão, né? Então tudo é perdoado. Então, sobre o adultério. Quais são os tipos de adultério? Né? A Sunna, o Islã ensina que existem dois tipos de adultério, que é o adultério físico, né? Que é uma relação ilegal consumida, e o adultério também dos sentidos, né? Um adultério metafórico, né? Então, o profeta aqui, foi relatado um hadith aqui por Abu Huraira, que é um companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, relatou que o profeta disse, inexoravelmente, ou seja, inevitavelmente, o filho do Adão, né, o ser humano em geral, está destinado a cometer algo de fornicação, né? Todo mundo comete fornicação. Como? Com os olhos, cometem fornicação ao olharem, os ouvidos ao ouvirem, as mãos ao tocarem de uma forma injusta, as pernas ao andarem, a língua ao falar, o coração com seus desejos e paixões e ao sentir. Ao sentir quer dizer usando os sentidos, né, os cinco sentidos que o ser humano tem. E os órgãos sexuais confirmam ou desmentem tudo isso. Então quer dizer que a pessoa começa, né,
esse caminho para adultério com os sentidos e com as atitudes. Então, os órgãos sexuais acabam confirmando aquele pensamento, né? Acaba materializando aquele pensamento. Então, esses todos os passos, né, que o profeta mencionou, eles são um caminho. E esse é o caminho que o Alcorão proibiu, que falou não se aproxime do adultério, ou evite o caminho que leva para o adultério. Né? Não adianta uma pessoa falar, eu não quero beber, mas vive no bar todo dia com uma influência ruim, né? A pessoa com quem você anda é a pessoa que vai acabar te influenciando. As coisas que você faz acabam, né, tendo consequências. Então, a gente, se é honesto, não pode ter nenhuma atitude que leva para algo errado. Então, quando ele falou no final do hadith, ao sentir, quer dizer, os 5 sentidos do corpo. Quais são os 5 sentidos do corpo? 5 órgãos que, por meio deles, a gente tem os 5 sentidos, que são, né, o que? A gente olha, os olhos, o ouvido, né, a boca, o toque, né, o tato, e o cheiro, né, o olfato. Então, a gente vai pegar a evidência de cada uma delas, porque que cada um desses sentidos aqui pode levar para adultérios, porque que é proibido. Vamos começar pela visão, né, pelo olhar. O próprio Alcorão, na Surah An-Nur, capítulo An-Nur, no versículo 30, Deus fala assim: dize aos fiéis que recatem os seus olhares e conservem os seus pudores, porque isso é mais benéfico para eles. Deus está bem inteirado de tudo quanto fazem. Quer dizer, fazem o que você faz com sua própria mente, faz escondido, no oculto. Você não precisa fazer uma atitude, né, que as pessoas vê para Deus saber que você está fazendo aquilo. Quer dizer que se você cometer esse tipo de adultério com um olhar errado, então Deus está sabendo o que você está fazendo. Tá? E continua aqui no próximo versículo, diz às fiéis também, especificamente às mulheres aqui, que também recatem os seus olhares e conservem os seus pudores e não mostrem os seus atrativos, além do que é normalmente aparente, né? Então, aqui a gente não vai discutir o resto do versículo, né? Porque ele fala sobre muitas coisas, sobre quem são os familiares que ela pode ficar exposta, quem são os estranhos que ela não pode se expor. Mas no final aqui também fala não chame a atenção sobre seus atrativos ocultos. Ó fiéis, voltai vós todos arrependidos a Deus, a fim de que vós salveis. Então, mais uma vez, lembra nas primeiras aulas do curso de jurisprudência islâmica, que a gente falou que tudo que Deus proíbe ou permite no Alcorão, logo em seguida, ele fala o motivo, ele explica o porquê. E aqui falou, para que vós salveis. Não é para tirar o prazer de ninguém, não é porque Deus né, ele quer obrigar a autoridade dele, não, mas é exatamente para a salvação. Salvar de quê? Salvar das próprias consequências ruins, né? Consequências sociais, consequências econômicas, psicológicas, emocionais, né? Em todos os sentidos. Então, é sim uma salvação. E também tem mais um hadith, né? Um ditado do profeta sallallahu alaihi wasallam, que ele diz, nunca permite que um olhar se repete, porque o primeiro olhar é por engano, mas o segundo, né, você assume ele, quer dizer que você não paga pelo primeiro olhar, porque sem querer, às vezes você está andando na rua, olhou, sei lá, viu uma mulher com roupa vulgar, às vezes você olhou algo errado, apareceu, surgiu alguma imagem errada, alguma rede social, na internet, onde você está navegando. Se você olhar sem querer e fechar, então está perdoado, não é culpado, né? Então, agora, se você olhar, insistir, ficar olhando, continuar seguindo, né, o olhar, então, nesse caso, sim, você vai pagar por aquele olhar. Né? E também tem um outro hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, onde um companheiro que chama Jarir bin Abdullah, ele procurou o profeta, perguntou para ele se eu tiver um olhar errado, mas um olhar tipo instantâneo, assim, um olhar de surpresa que não estava esperando, foi sem querer, não é porque eu, né, quis olhar. E o que que eu faço? Então o profeta respondeu para ele, muda a direção dos olhos, né? Automaticamente, não espera, automaticamente mude o olhar, né? Também tem um outro aqui, hadith, que é muito importante, só para vocês entenderem, um direito da sociedade também, que o Islã também se preocupou também em proteger a sociedade. Um outro hadith também narrado por Abu Sa'id al-Khudri. Ele disse, né, relatou que o profeta disse:
abstém de vós de sentar nas ruas, não sente nas ruas. Então os companheiros disseram, ó mensageiro de Deus, não podemos evitar de o fazer, por enquanto são os lugares em que nós reunimos para conversar. É normal a pessoa sai à tarde, senta no final da tarde na calçada, conversa, encontra amigos, né? Então, o mensageiro de Deus disse, se insistis em vossas reuniões, se realmente não tem como evitar, insistem, precisa mesmo se reunir, então dai à rua o que ele é direito. Então, dá o direito da rua, né? Cumpre o direito que a rua tem, né? E eles perguntaram, e qual é o direito de uma rua? Qual o mensageiro de Deus? Aí ele respondeu, manterdes o olhar recatado, absterdes de causar qualquer dano às pessoas, retribuirdes as saudações e preconizardes a prática do bem e vós opordes a prática do mal. Né? Então, quer dizer o quê? Primeira coisa, manter o olhar recatado. Você não pode sentar na rua e ficar observando os vizinhos, as vizinhas indo, voltando, ficar vigiando os seus vizinhos que eles estão fazendo. Se você está lá para conversar, mantenha a conversa entre sua turma, né? E abster-se de causar qualquer dano às pessoas. Você não pode sentar na rua, atrapalhar a calçada, fazer barulho, andar com som de música, atrapalhando a vizinhança, porque isso é um direito. O Islã se preocupou com esses direitos milhares de anos atrás. Não pode causar nenhum prejuízo para as pessoas enquanto você está na rua. Não pode jogar lixo na rua, porque isso aqui é um direito comum, é um direito de todos, é um lugar para todos. Você não tem esse direito de sujar a rua, quebrar vidro na rua, sentar na rua, fazer seu churrasco, atrapalhar os vizinhos, colocar música alta. Isso tudo é um dano, né, que você causa para as pessoas. E retribuir as saudações. Então, qualquer pessoa que passa, te cumprimenta, você tem o dever de responder. Porque é muita falta de educação uma pessoa fala bom dia, você não responder. Né? E também recomendar a prática do bem e vos opor à prática do mal. Então, tudo que você encontrou uma pessoa na rua fazendo coisa errada, corrige essa pessoa, fala, oh, meu amigo, meu irmão, você não pode fazer isso. Viu uma pessoa fazendo algo ruim, impede de fazer. Viu uma pessoa tentando abusar de alguém, tentar roubar alguém, não importa. Qualquer coisa que você tem poder de impedir, então faz. Então, você vê, por exemplo, alguém brigando, alguém fazendo coisa errada na rua, né? O ideal é você corrigir, não é pegar o celular, filmar e postar nas redes sociais. Isso é ridículo, né? Se você pode ajudar, ok. Se não pode ajudar, tenta fazer o possível para impedir aquele mal acontecer, tá? Segundo sentido é a audição, né? Ouvir. Então, tudo que a gente permite entrar em nossos cinco sentidos acaba afetando nossa mente, nossa alma, né? De uma forma indireta ou direta também, né? Então, só para vocês verem, tudo que a gente escuta, a gente, né, pode causar uma influência na nossa mente. Então, se você está numa turma, o pessoal falando besteira, falando insultos, conversando assuntos impróprios, falando de mulher, falando de outras coisas, você sai, você não tem que ouvir isso, porque tudo que você escuta acaba incentivando, criando um desejo em você que se não tivesse escutado, não teria aquele pensamento. Então, tudo que você escuta é, não tenta evitar, a gente tem que saber filtrar. Nosso corpo, né, é sagrado, não é uma lixeira, né, de juntar tudo que é lixo da rua e permitir entrar dentro da gente aqui. Inclusive, o Alcorão até proíbe, falou para as mulheres, né, que não pode fazer até barulho quando andam. Né? Por exemplo, sabe, mulher andando de salto alto sempre, isso causa um barulho. Ele falou assim, esse barulho pode chamar a atenção para as pessoas olharem para você, é proibido. Por quê? Porque também uma coisa que as pessoas vão ouvir. Então, tudo que as pessoas ouvem, que pode chamar a atenção para algo, que pode levar a um pensamento errado, é proibido, é um dos caminhos do mal. E a palavra é a boca, né? Então, a boca a gente usa para várias coisas. A gente usa para falar, a gente usa para comer, mas nesse sentido agora a gente vai falar sobre a parte de falar, né? Então, a gente não pode falar também coisa que pode levar outras pessoas a terem pensamentos errados, né? O próprio Alcorão fala assim, ó esposas do profeta, pois não sois como as outras mulheres. Se sois tementes, não sejas insinuantes na conversação, para evitares a cobiça daquele que possui morbidez no coração, e falai o que é justo. Então, quando ele fala, ó esposas do profeta, ele está direcionando, né, o discurso para todas as mulheres crentes, as mulheres que realmente são tementes. Então, uma mulher
temente, uma mulher diferenciada, ela não pode insinuar na conversa, tipo, dar corda, ver que a pessoa está com papo errado, e a pessoa fica dando corda, fica rindo. Imagina, se uma pessoa chegar em você e falar coisas indecentes, você fica rindo, sempre dando corda, puxando conversa, então quer dizer o quê? Você está insinuando que você quer algo. Então você não pode também permitir uma fala que pode insinuar algo errado. E por quê? Porque o próprio Alcorão já justifica, para evitar a cobiça daquele que possui morbidez no coração. Se tem um homem doente, que tem maldade, que pensa besteira, né, um safado, um tarado por aí conversando com você, e você dá corda, e ele tem doença no coração, porque o próprio Alcorão chama isso aqui, né, um homem que pensa errado, que não tem essa mente pura, né, e não tem, né, pensamentos puros, chamam isso de doença, né, uma morbidez. Morbidez é uma doença, doença no coração. Então, é uma pessoa doente. Então, a gente não tem que fazer apenas o que é certo para a gente. Ah, mas eu não fiz nada de errado, ele que entendeu errado. Sim, mas você tem que pensar no que os outros podem pensar também de você. Então, se outra pessoa pode entender que você falou errado, evita esse tipo de conversa desnecessária. E essa conversa não é apenas pessoalmente, essa conversa hoje em dia nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo jeito. Por exemplo, um homem está conversando pelo WhatsApp com uma pessoa, sempre mandando, por exemplo, aquelas carinhas sorrindo, manda o coração, manda não sei o quê, a pessoa pensa que ele quer alguma coisa com você. Então você acaba confundindo a pessoa, criando sentimentos desnecessários, ou vai deixar uma conversa levar para um rumo não desejado, você começa a conversar sobre coisa que não deve. Então tudo isso pode levar a alguns desejos que você pode depois não controlar e permitir para que um dia realmente materializar isso em adultério verdadeiro. Então, tudo que você acha que pode levar a algo errado, tenta evitar, né? Na hora que você está mexendo na rede social, conversando no telefone, com o vizinho, não importa com quem for, até suas expressões faciais pode insinuar algo errado, né? Se nunca faz outra pessoa entender que você quer algo com ela, se você realmente não quer algo com ela, não tem intenção nenhuma com ela. E se você realmente tem interesse por alguém, gosta de uma pessoa, declara claramente, eu quero você, eu gosto de você, quero me relacionar com você, e chega nessa pessoa da forma correta, pede ela da família dela, se apresenta para a família dessa pessoa, faz um plano de noivado, de casamento, é o relacionamento correto, que o Sheikh explicou ontem na aula. Você não pode simplesmente chegar e ficar brincando com as pessoas e causando pensamentos errados nas pessoas, né? E o quarto sentido, que é o tato, né? Quando a gente toca. Então, qualquer tipo de toque errado também pode, às vezes, despertar um desejo desnecessário, né? A própria Aisha, né, esposa do profeta, ela disse que o profeta, sallallahu alaihi wasallam, ele nunca cumprimentou uma mulher com a mão, nem tocava com a mão. Ela disse que nunca a mão dele tocou a palma de outra mulher. E ele sempre que fazia acordo, conversava com as mulheres que queriam se converter, fazer acordo com ele, né, jurar lealdade, não importa o que for, ele nunca cumprimentava, apenas mantinha uma postura e uma conversa, sempre na fala. Nunca tocou, né, numa mulher, nem cumprimentou numa mulher, né? Então, isso aqui se encaixa em qualquer tipo de toque. A pessoa fala, ah, tudo bem, mas ela é minha namorada, a gente vai casar, a gente não está fazendo relação sexual, mas as pessoas ficam se tocando de uma forma indevida. Mas isso é só para evitar fazer coisa pior. Mas não, porque uma hora vai acabar fazendo coisas erradas e aqueles toques também já não são corretos. Então, tenta evitar qualquer coisa que pode levar para algo errado. Tem que evitar qualquer tipo de toque, né? Seja em você, seja em outra pessoa, até no toque pessoal, né? Tipo, a gente depois vai ter aula sobre todo tipo de relação errada, né? A gente vai encontrar isso nas próximas aulas. E até a masturbação, muitas vezes acontece porque a pessoa começa a se tocar. Então, se você sabe que se você se tocar, isso pode te excitar, então evite o toque, não se toque, né? Evite se tocar. E aqui também a gente fala do olfato, que o cheiro também pode causar um desejo, né? Então, mulher, por exemplo, sai na rua, ela já está com toda maquiada, de salto alto, com perfume bem chamativo, forte. Como que uma pessoa dessa vai andar na rua e não chamar atenção? Nenhum homem vai olhar para ela e falar, nossa, né? Então, como que ela vai andar na rua, depois ela reclama que os homens ficam
olhando para ela, assobiando, dando em cima, mas ela também está fazendo tudo para isso acontecer, né? Então a mulher não pode chamar atenção, né? Então você quer sair na rua, você sabe que está num ambiente misturado, um monte de gente, né, que você não sabe a mentalidade delas, não pode usar um perfume forte, né? Usa uma coisa suave que só você sente, né? O profeta sallallahu alaihi wasallam gostava muito de perfume, mas ele usava perfume, o maior motivo dele usar perfume era exatamente para ele também não sentir o cheiro de outras pessoas, para ele mesmo, sempre quando está num ambiente, não sentir um cheiro ruim, né? Então, a ideia não é seduzir, o perfume não é para seduzir, o perfume é para você se sentir bem, um cheiro gostoso, né? Então, o próprio profeta sallallahu alaihi wasallam disse que a mulher que sai na rua e usar um perfume chamativo de uma forma que causa um desejo nos outros homens, olhando para ela, ela está cometendo adultério, tá? Por quê? Porque se outra pessoa olhar e desejar, automaticamente esse olhar é um tipo de adultério. Mas quem causou? A mulher que usou aquele perfume, ela que causou. A mulher que usou aquela roupa indecente, ela que causou, né? Então a gente muitas vezes causa, né, isso sem perceber. Então a gente tem que tomar cuidado com essas atitudes que a gente faz, né? Agora, para encerrar a aula, eu falei para vocês, vai ser uma aula rápida, porque eu tenho pessoas que reclamam que quando eu começo a falar, eu fico 2 horas aqui na aula, né? O pessoal já está cansado aqui também. Então, vou encerrando aqui. Última coisa que eu quero falar para vocês é os motivos de Deus proibir o adultério. Por que que Deus proibiu o adultério? Primeira coisa, quando você comete o adultério, sem intenção de se relacionar de uma forma correta com essa pessoa, de uma forma permanente, isso aqui é um crime contra a dignidade da outra pessoa. Você, né, procura uma mulher qualquer, uma mulher procura um homem qualquer, brinca no sentimento do outro. Isso é ruim. E o pior ainda quando esse adultério é cometido com uma pessoa já casada. Então, imagina o crime contra a dignidade daquela família. Um homem casado tem uma mulher, tem tudo e vai lá e sempre está com outras na rua. Então, imagina o prejuízo que está causando para sua família. E aquela mulher também que é casada, que tem marido, que ele dá tudo para ela, que trata ela bem, ela sai e se relaciona com outra pessoa. Então, isso aqui, a pessoa também não está mexendo apenas com a própria dignidade dela, está mexendo com a dignidade dos outros também, né? E isso aqui é um crime de honra, não pode fazer. Outra coisa, conflitos. Imagina, ninguém gosta que alguém toma o que é dele, né? Então, é minha mulher, é meu marido. Ninguém gosta. Alguém de vocês gosta, por exemplo, que o marido de vocês, né, outra pessoa toma ele ou dá em cima dele? Não, porque é meu. Então, imagina se todo mundo fica com todo mundo e ninguém respeita, né, essa relação conjugal sagrada que é o casamento, fica traindo todo mundo. Imagina como seria a relação com a sociedade. Quantas pessoas morrem por causa de uma briga, por causa de uma mulher? Quantas, né, brigas desnecessárias, conflitos na sociedade que são causados por esse tipo de atitudes. E também consequências negativas, muitas vezes, especificamente, quando tem um filho, né, um fruto desse relacionamento, porque é um filho não planejado. A pessoa não está pronta para ter filho, ela, né, não casou, não planejou, não sentou e falou, nossa, vamos fazer um filho. Então, imagina, esse filho automaticamente também você está criando uma sensação de rejeição. Como que você vai conseguir criar um filho que você mesmo está rejeitando, né, no seu interior? Psicologicamente, você está afetando, né, essa criança e ela sempre vai nascer sabendo que os pais não estavam nem aí para ela, né? Não tem mãe, não tem pai, foi um erro. Então imagina as consequências negativas, né, numa sociedade onde muita gente, muitos filhos, né, nascem de famílias não bem estruturadas, né, não bem planejadas, nem emocionalmente. Os pais às vezes não são preparados nem emocionalmente, nem mentalmente, nem financeiramente para ter um filho, né? E muitas vezes acaba até negando o filho. Tem vezes que a pessoa leva o filho, né, chega a entregar para alguém, doar para alguém, deixar na porta da igreja, deixar na porta da mesquita. E se vocês verem, o Alcorão foi muito sábio, né, quando ele mostra aqui esse versículo. Lembra aquele primeiro versículo que a gente leu, de não se aproximar, né, do adultério? Se vocês pegar o mesmo versículo e o versículo anterior dele, aí o versículo anterior dele, ele fala: não mateis vossos filhos por temor à necessidade.
pois nós os sustentaremos. Deus está falando, nós os sustentaremos. Tipo, Deus que sustenta. Nós os sustentaremos bem como a vós. Sabe que o assassinato é um grave delito, porque muitas pessoas no passado faziam filho, né, que não era planejado, que vinha de adultério, tinha vergonha, que não queria ninguém saber, e jogavam filho, matavam, jogavam em qualquer lugar, enterrava. E se vocês verem logo em seguida, Deus fala, não se aproximeis do adultério. Tipo, não é não cometer adultério, não se aproximar, não levar, não pegar nenhum caminho que pode levar ao adultério. E vocês vê que ele relacionou os dois versículos, né? Relacionou o assassinato de um filho, né, por temor à necessidade, porque a pessoa não tem, né, preparação para ter um filho, com o adultério. Então ele relacionou as duas coisas, como se fosse que o adultério ele pode levar a um filho não desejado, que pode causar a recusa desse filho. A pessoa fala, ah, mas eu não mato o filho. Mas é quando você pega seu filho, deixa no orfanato, manda alguém cuidar, é como se tivesse matado também, porque você já acabou com o psicológico, né, do filho. Você está impedindo ele a ter esse direito do carinho da mãe, do pai, da família. Então, às vezes, matar é mais fácil, né, porque a pessoa vai ter que crescer, conviver com isso pro resto da vida. E às vezes isso é pior do que matar, né? Então, por que que não pode se aproximar? Não pode se aproximar do adultério, porque qualquer um desses caminhos que a gente deslizar e não cuidar muito bem, pode causar um desejo que pode levar ao adultério. Porque muitas vezes fala, ah, mas é só um pouco. Mas muitas vezes o desejo é descontrolado. Chega uma hora que você não consegue controlar. Então, por que que vou, né, jogar, né, mais fogo ainda, né, como vocês dizem, né, jogar álcool na lenha, no fogo? Então você não resolve, o fogo você apaga, você não joga mais álcool, né, no fogo, né? Então, como a gente pode se prevenir? Um homem solteiro, uma mulher solteira que não é casada, não é casada, tem que sempre se prevenir. Então, primeiro, a forma de prevenção é não seguir esses caminhos que levam ao adultério, não despertar os sentidos que causam um desejo que pode levar para adultério, não se misturar de uma forma desnecessária em ambiente muito misturado. Você sabe que esse ambiente sempre tem mulher que anda de qualquer forma. Mulher, por exemplo, que anda com roupa indecente, tem muito homem bonito, um lugar que você sabe que esse tipo de mistura pode causar, né, muito olhar, a pessoa fica olhando para essa, fica olhando para outra, shoppings, praias, qualquer tipo de lugar que você acha que pode causar algum desejo em você, então não vai, né? E o profeta também, né, sallallahu alaihi wasallam, ele recomendou o jejum. Quando a pessoa percebe que tem muito desejo, e não consegue, por exemplo, encontrar alguém para se relacionar, para se casar, recomendou fazer jejum, diminuir a comida, né? A comida, quando a pessoa come muito, dependendo do tipo de comida, pode também aumentar o desejo da pessoa. Então, não se alimenta de alimentos que podem causar esse tipo de desejo, e ao mesmo tempo é recomendado o jejum. E terceira recomendação, né, que o Islã recomenda para também impedir que o adultério aconteça é facilitar as condições de casamento. A gente sabe que no Islã existe o dote, e muitas famílias falam, ah, só permito minha mulher, minha filha casar, por exemplo, com um homem que paga um dote caríssimo, que dá um apartamento para ela, que dá um carrão, que dá dinheiro na conta dela para garantir. Muitas vezes a gente não precisa de muita coisa para garantir uma vida digna, uma vida boa. A mulher não precisa de tudo isso para ela viver bem. Então, sejam os pais, têm que instruir as filhas que elas não precisam de tudo isso para elas viver bem. E também as mulheres têm que ser menos exigentes. Ah, eu só caso com alguém se for milionário, só caso com fulano se ele me dá isso, me dá aquilo. Quer colocar muitas condições, né? Como se ela estivesse vendendo a beleza dela, vendendo o corpo dela em troca de algo. Não pode. Ela está lá por amor, está lá porque gosta dele, está lá para se proteger, para criar uma família, para formar algo. Então não pode ser muito exigente. Se o cara tem dignidade, tem respeito, tem caráter, tem uma religião, tem uma boa fama, tem boa índole, trabalha, ganha bem o suficiente para ter uma vida digna, você não pode exigir mais do que isso, nem a menina, nem a família dela, né? Então, quanto mais exigências a gente cria, isso causa mais pessoas solteiras, mais homens solteiros, então acabam não sendo muito legal, né?
Então, o Islã, ele incentiva o casamento. O Islã obriga todo mundo que tem condições de casar a procurar uma parceira ou procurar um parceiro. Para quê? Para evitar esse tipo de situação. Senão a gente vai ficar com um monte de gente solteira, não tem o que fazer na vida, além de ficar simplesmente procurando uma paquera. E isso aqui não é saudável. Então, quem tem condições de casar tem que buscar um casamento. E quinta, né, última aqui, recomendação que eu vou falar para vocês é ter fé, porque muita gente fala, mas eu não vou casar porque tenho medo da pobreza, como que vou me sustentar, não consigo nem dar conta de mim mesmo. Mas quando você procura realmente uma parceira, um parceiro, que vocês têm uma intenção sincera, honesta de buscar, né, um relacionamento, então vocês têm que se ajudar, senta, e Deus também, quando a intenção é boa, Deus abençoa os esforços, né? Então, quando realmente Deus vê que você está se esforçando para fazer algo para agradar a Deus, para você se relacionar de uma forma correta, para buscar um relacionamento correto, lícito, verdadeiro, então Deus também ajuda, abençoa, e você também vai ganhar mais dinheiro. Então, hoje em dia, todo mundo vai ter que se ajudar e tentar criar um plano para casar. A pessoa que tem medo, fala, eu não vou casar porque tenho medo da pobreza, tenho medo de não conseguir me sustentar, mas ela já vive, você já vive, né? Sozinho, ela vive sozinha, e ninguém está morrendo de fome. Então vai continuar igual. Então não tem que ter medo de pobreza, tem que ter medo, nossa, como que eu vou me sustentar? Tudo tem que ser bem planejado, né? Então como eu vou me planejar financeiramente, como eu vou trabalhar, o Islam também dá dicas sobre isso. Em outras aulas a gente já falou bastante como uma pessoa protege seu patrimônio, uma pessoa enriquece, busca, né, os motivos de prosperidade, porque também ninguém tem que viver na miséria, todo mundo tem que viver bem. Mas a gente está falando que a pessoa não tem que ter medo da pobreza, a pessoa tem que realmente sempre ter fé, ser positivo e pensar de uma forma positiva que vai dar certo. Então, a pessoa não tem que ficar inventando desculpas também para não permitir isso acontecer, tá bom? Como eu prometi para vocês, foi uma aula rápida, apenas complementar, né, com alguns versículos, né, e evidências, né, de uma forma um pouco mais teórica, a aula do Sheikh Hussam ontem. Então, se alguém tiver alguma pergunta, quiser comentar alguma coisa, fica à vontade, porque aqui, como eu prometi para vocês, não vou dar mais aula longa, né? Vai ser rapidinho para ninguém ficar cansado e a gente continua isso na próxima semana, tudo bem? Quem quiser falar, pode abrir o microfone e falar, não tem problema. Não, tudo bem. Foi ótimo. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Sim, Joyce, pode falar. Você está falando de DOT, mas o DOT ele funciona para quê? Para pessoa, para família que é Não. totalmente religiosa ou como que é esse O DOT? dote no Islã, ele é obrigatório, mas o dote é um presente que é dado para a mulher, porque o dote é um valor que o homem dá para a mulher durante o casamento, como se fosse um presente, por dois motivos. O primeiro motivo é mostrar carinho, mostrar que ele se interessa com ela e mostrar que ela é importante para ele. Segundo motivo, esse valor serve como reserva. Caso um dia ele largar ela, caso um dia ele morrer, caso um dia ela precisar de dinheiro por qualquer motivo, e às vezes não tem motivo nenhum, ela pega esse dinheiro, usa para comprar móveis em casa, para mobiliar a casa, porque isso depende de cultura para outra. Em algumas culturas, por exemplo, o dote é os móveis da casa, né? Por exemplo, na escola Malik e a tradição, por exemplo, alguns países, por exemplo, de Marrocos, Argélia, o dote a mulher usa para ela comprar os móveis de casa. Então ela pega esse dote e ela mesma que mobília a casa da forma que ela quer, porque ela que passa mais tempo em casa, então ela tem que se sentir confortável. Esse dote serve para ela mobiliar a casa. Fala, ó, quanto vai mobiliar? Vai gastar isso? Então pronto, pega esse dinheiro, esse vai ser seu dote e você mobilia a casa. Outras não, dependendo da cultura, né? Então algumas culturas o dote serve mais para proteção, caso de separação, né, para ela não ficar tipo dependendo de ninguém enquanto ela não se reestrutura de novo. Em alguns lugares o dote simplesmente serve como presente e até o Islã recomenda o dote que não seja alto, né? É apenas um presente. O Islã permite até que o dote muitas vezes seja até um presente moral. Pode ser, por exemplo, não sei, eu pago um curso para você, eu te ensino alguma coisa, pode ser qualquer coisa, não precisa ser um material, né? Não tem nenhuma escola que obriga, né, escola de jurisprudência, que obriga que o dote seja algo material, às vezes pode ser qualquer coisa, né? Pode ser algo de valor emocional, pode ser qualquer coisa, né? Mas o dote é mais um presente para a própria mulher, mas
Muitas vezes a própria família tem que aceitar aprovar, os pais têm que aprovar, porque muitos pais consideram que aquele dote não é suficiente para a filha deles, que ela merece mais, que o que as pessoas nossas vão falar se minha filha casar com um dote pequeno, entendeu? Então, por isso que a família interfere, não é que o valor ele é para a família. Só um minuto, deixa eu ler aqui a pergunta aqui da Margarida. Eu já vi uma irmã muçulmana dizer que para ela se casar, o marido tem de dar ao menos a mesma condição financeira que ela já tem. Porém, muitos homens, quando se casam, não têm tanto dinheiro assim. O Islã realmente exige isso? O Islã não exige isso. O Islã recomenda isso, sim. Sim, por quê? Porque às vezes a diferença social entre uma pessoa e outra, a forma que a pessoa está acostumada. Oi, Mariana, boa noite. Seja bem-vinda de novo. Faz tempo que você não aparece, né? Porque é assim, pensa numa coisa, uma menina que ela cresceu numa casa de classe alta, certo? E os pais dão tudo para ela. Ela tem um carrão, ela estudou nas melhores faculdades, ela estudou tudo. E ela conhece uma pessoa, um homem, por exemplo, bem simples, que não tem estudo, que não tem descendência, que a família dele não é conhecida, que não tem condição nenhuma, sei lá, mora numa kitnet. Fala, mas eu sou apaixonada por ele. Como que isso aqui, na lógica, não dá certo? Tá? Isso aqui não dá certo. Na lógica não dá certo. Porque ela está acostumada de um jeito. Então, o quê? Como que ela vai casar com ele? Vai sustentar ele? Ela já está acostumada com o estilo de vida. Não é ela é obrigada a rebaixar, né, o nível de vida dela, porque ela está acostumada assim, né? Seria bom se ela conseguir tipo, viver com mais modestia, com menos coisa, mas é difícil a pessoa se acostumar. A pessoa cresceu com classe diferente. Então, realmente, o Islã recomenda que sim, uma mulher sempre casa com um homem, ou do nível dela, ou superior, certo? Exatamente para evitar conflitos. Outra coisa, o homem, ele tem que ter essa masculinidade dele. E o homem perde a sua masculinidade quando ele vive com uma mulher que ela é superior a ele, uma mulher que paga tudo, uma mulher que faz tudo lá em casa, porque ele não se sente mais homem. Né? Porque dentro de uma família tem que ter uma autoridade, tem que ter essa autoridade masculina. O homem tem que sentir um homem, tem que sentir um macho, claro, com respeito, né? Mas ele precisa se sentir um homem. Então, como que um homem vai se sentir um homem dentro de casa quando ele não tem nada, não possui nada, é, tem nada na vida, é a mulher que tem tudo, paga tudo. Então, na lógica, para evitar esse tipo de problema social, sim, o Islã recomenda que uma mulher sempre case com uma pessoa da mesma classe que ela, ou superior a isso, tá? A menos que a pessoa tenha muitas outras qualidades que pode recompensar, mas isso tem que ser avaliado, tá bom? Tem que ser avaliado pelo juiz, pela família, pela mulher de uma forma que o relacionamento com essa pessoa não traz um prejuízo para ela nem para a família, tá? Para mulheres que já foram casadas, segue as mesmas regras. Na verdade, essa regra se aplica para qualquer pessoa, né? Porque se a pessoa já foi casada também, com uma pessoa que, em questões financeiras, era mais confortável, assim, tenha mais condições e a pessoa está acostumada com esse nível de vida e depois casar com outro homem que não dá nada para ela, um homem pobre, né? Para falar claramente assim, ela vai sentir falta, ela vai ficar sempre comparando ele com outra pessoa que ela já estava acostumada. Isso não é legal. Nenhum homem se sentiria bem com isso, né? Então, automaticamente, um homem, quando percebe que ele não tem autoridade, na tendência, assim, na psicologia, ele tem tendência a começar a ficar até mais violento, porque para ele se sentir mais homem, ele quer compensar essa falta de masculinidade dele de alguma forma. Então a mulher começa a sofrer violência, começa a ser abusada. Tem muitas pesquisas sobre isso, tá? Então sim, se aplica nesse caso também. Tudo bem? Foi respondido? E mais um pouco mais para trás, você falou sobre é, a masturbação, o não se tocar para você não ter desejo e tudo mais. Mas a mulher, o homem, não tem parceiro, não tem intenção de armar ninguém. Ela não pode sentir desejo? Não pode se tocar? Não pode. Exatamente por isso que estou falando, né? A pessoa tem que evitar qualquer caminho que leva a despertar esse desejo, porque muitas vezes o desejo é causado por quê? É causado por olhar, por pensamento, por mente impura,
por pessoas que falam de assuntos que despertam esse tipo de coisa, amigos, amigas, redes sociais, estar no lugar errado, pensar coisa errada, comer comidas que despertam esse tipo de coisa. Então, tudo que a pessoa puder fazer para evitar, tem que evitar, né? Porque a masturbação, sim, é um pecado grave, é considerado um adultério menor também, né? Então, não pode. Então, quando que o Islã fala, algumas escolas de jurisprudência fala que se, por exemplo, uma pessoa não conseguir evitar, não conseguir controlar algo que sem querer, acidentalmente aconteceu e despertou um desejo, e a pessoa acabou, né, cometendo isso simplesmente para evitar algo maior acontecer, nesse caso não leva a culpa se ele também se sentiu culpado por isso, se arrepender depois, mas se aquilo realmente foi a solução. E algumas escolas de jurisprudência proíbem totalmente, é, independentemente do motivo. Então, por isso que a gente fala, você acha que você não consegue se controlar? Faz jejum, porque o jejum, ele inibe, né, inibe as vontades. Quando uma pessoa está fraca, está de jejum, come o mínimo, ela sempre consegue controlar esse desejo. Quando a pessoa não fica escutando coisa, músicas, por exemplo, muito importante, jovens hoje em dia escutam músicas que sempre, né, sexualizam as pessoas, especialmente os adolescentes, músicas, filmes, TV, filmes tipo românticos, né, filmes que, que, que que pode incentivar um desejo, conversa com alguém, aquela amiga que sempre fala de homem, né? Então, tudo que pode levar, a gente tem que evitar. Por isso que o Corão não fala não cometa adultério, fala não se aproxime do adultério, evite o caminho que leva para o adultério, tá? Deixa eu olhar aqui a pergunta da Marina, mas isso não dificulta casar? Claro, não estou dizendo que ele tem que ser muito pobre sem condições, mas a pessoa que disse isso era a classe média, pelo que eu percebi. Está exigindo de um possível futuro marido que ele tenha um patrimônio que o próprio pai dela demorou anos para conquistar. Será que ter um pouco menos de exigência não seria islâmico também? Sim, então eu falei para você, Mariana. Então a exigência tem que ser equilibrada. A gente não pode exigir muito, mas também não pode aceitar qualquer coisa, porque é importante você estar construindo o relacionamento, tá? O próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a primeira esposa dele, Khadija, era muitos anos mais velha do que ele, né? E ele trabalhava para ela. Então, mas ele tinha outras coisas, né? Qualidades que compensavam isso, né? Porque ele era honesto, de confiança, e tinha muitas outras qualidades que ela enxergou nele, que fez ela, né? Ela até pediu o casamento dele, declarou, né, o amor dela para ele. Então, até quando uma mulher, ela tem um poder, ela tem um dinheiro, ela tem autoridade, e ela gostar de um homem, mesmo que tenha menos condições, que tenha menos idade, e ela perceber que esse homem realmente ele vai poder dirigir a casa, ter autoridade, ter respeito, consegue trabalhar, consegue trazer, né, um respeito para ela, essas condições boas para ela, construir algo junto com ele, não tem nada de errado até em declarar amor para ele, pedir, falar, eu quero casar com você, eu gosto de você, não tem nenhum problema com isso, tá? A gente só está falando que a pessoa não tem que aceitar qualquer coisa e, ao mesmo tempo, não tem que exigir muito, tem que ser equilibrado. O Islã sempre é a favor do equilíbrio, tá bom? Respondeu? No Islã, um homem que toma a iniciativa, somente ele pode se declarar primeiro. Eu acho que acabei de responder isso. Não, não tem problema, a mulher pode se declarar. Isso não é falta de educação, isso não é indecência, isso aqui é simplesmente uma mulher bem resolvida que sabe o que ela quer, qual é o problema. Se uma mulher gosta de homem, por que que ele não pode falar para ele que eu gosto de você? É, né, não tem problema. Mas se o homem realmente quiser casar com ela, tem que fazer da forma correta, né? Conhece a família, pede ela em casamento, mas não tem nenhum problema, não tem nada de errado em ela se declarar, tá bom? Não tem nada de errado dela se declarar. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Eu tenho um comentário, Nur. Sim, Iane, por favor. Quando eu estudei esse tema, me ajudou
ir para o sentido do árabe que está no Alcorão, porque realmente, como você pontuou bem no início da aula, as duas traduções para o português, elas diferem um pouco na tradução do termo original. E o que eu Sim. aprendi, que me ajudou muito, foi entender que o termo em árabe, zina, ele Zina, engloba sim. ele engloba tanto a palavra e o conceito de adultério, como o conceito de fornicação. Por isso, Exatamente. nenhuma das duas está E claramente. inclui também o sentido de traição também. Ele engloba tudo Isso, isso. exatamente. Então, isso me ajudou porque eu tomo muito cuidado quando eu vou estudar o Alcorão, assim como quando eu estudava a Sim. Bíblia, com receio das traduções das Bíblias E sabe estarem por quê? Porque dis- nos termos cristãos que usam, tem dois termos, tem a fornicação e tem o adultério, mas muitas vezes até, por exemplo, na cultura cristã ocidental, enxerga o adultério apenas quando uma pessoa é casada e comete uma traição, né? Então, eles não enxergam o adultério como qualquer relacionamento errado fora de casamento. Então, o Na adultério não é apenas ser verdade, casado e trair, exatamente por isso que é né? importante a gente ir para o léxico original. Por quê? Porque o conceito de fornicação, não somente na cultura ocidental, mas pelo que eu estudei, Sim. fornicação engloba todos os tipos ilícitos de relação entre solteiro e adultério englobaria todos os tipos de relacionamento ilícito, mesmo quando somente um é casado e o outro não, tá? Então, Ó, esse é o conceito que englobaria zina, e zina, como também engloba a traição em geral, também inclui a masturbação, porque também é considerado um pecado menor, mas também é fornicação. quais são os tipos de adultério considerados no Islã? Os quatro tipos de adultério considerados no Islã é qualquer relação ilícita, tá? Única relação ilícita é uma relação de homem com uma mulher e no lugar certo, né? Que é pelo órgão específico para isso. Então, qualquer relação fora desse local é considerado uma relação ilícita, incluindo sexo anal, incluindo homossexualismo. Por que que o homossexualismo é proibido? Porque ele é um sexo anal, ele é um lugar que não foi feito para isso, né? E não com o objetivo de formar uma família, é apenas com o objetivo de fazer o próprio desejo. Um incesto é um crime muito grave, que dependendo das escolas de jurisprudência islâmica, pode realmente levar à pena de morte, tá? O incesto é muito grave, né? Porque ninguém se sente confortável em casa sabendo que o próprio irmão, o próprio pai, o próprio tio olha a pessoa de forma errada. Ninguém se sentiria confortável. Isso aqui pode destruir famílias. Então, sim, é um crime muito grave, né, que no Islã pode levar à pena de morte, tá? Então, vamos repetir. Sexo anal, homossexualismo, lesbianismo, mesmo que algumas escolas de jurisprudência, homossexualismo e lesbianismo não é considerado adultério, não tem punição de adultério, tem apenas uma punição corretiva por ser uma relação não correta, que não é uma relação para construir um relacionamento. Então, muitas escolas de jurisprudência islâmica não enxergam o lesbianismo e o adultério e o homossexualismo como adultério. Eles enxergam ele apenas como uma relação doentio, porque não é normal uma pessoa que é por natureza, pelo instinto natural que Deus criou, de ter esse desejo, né, de ter uma relação sexual, querer fazer isso no lugar que não é feito para isso. Automaticamente, na lógica, não é aceito. Aquilo ali é um lugar sujo, impuro, feito para outro tipo de serviço, né? Ele tem outra função. Então, não é lógico, pela lógica natural do ser humano, não faz sentido. Então, por isso mesmo, algumas escolas de jurisprudência falam que isso aqui pode levar à pena corretiva. Pode ser, às vezes, prisão, pode ser qualquer outra coisa, ou até a pessoa se arrepender, prometer não fazer mais isso. Mas o importante é a pessoa não insistir. Isso caso a pessoa declarar e admitir, porque no Islã, tudo que você não admite, o Islã não pode te julgar. Não, o Islã proíbe de julgar uma pessoa que não admite algo. Então, se a pessoa faz algo e não admitir, tudo bem, mas se a pessoa admitir, então ela pode se arrepender. Inclusive, algumas escolas de jurisprudência aceitam que se a pessoa se arrepender por aquilo, ela não tem punição nenhuma. E da mesma forma, isso aqui se aplica a uma relação normal. Você fala, nossa, mas é só homossexual, não pode? Não. Até um homem com sua mulher, sua própria esposa, se a pessoa declarar, ou tem prova, tem evidência que essa pessoa, ela fez um sexo anal com ela, ela tem a mesma punição. Porque a ideia é cometer algo, né, fazer algo que não é no seu próprio lugar.
né? Agora, na questão de relação de mulher com mulher, é uma pena menor, porque eles consideram que a maioria das escolas de jurisprudência consideram que não houve uma penetração. Então, como não houve uma penetração, então não é um adultério. Então, elas não têm punição. E algumas escolas de jurisprudência, inclusive, falam que não pode nem prender, mas tem que chamar a atenção, falar que isso é proibido, porque eles consideram apenas um ato de uma pessoa se tocar na outra, da mesma forma que a pessoa se masturba, então uma pessoa fazendo isso contra a pessoa. Então, enxerga isso como mais leve, né? Um pecado mais leve do que outra relação que envolve uma penetração. Quarto tipo, por exemplo, que a gente chama de relações erradas, relação com uma pessoa morta. Muitas pessoas, por exemplo, cometem, né, uma relação sexual com uma pessoa com cadáver. Isso também o Islã proíbe. Uma zoofilia, né, uma pessoa que tem desejo por animais, isso também é considerado um crime no Islã. Pedofilia, isso é um crime também no Islã. Estupro, né, forçar uma pessoa a uma relação, isso é um crime. E dependendo das escolas de jurisprudência, as penalidades podem mudar, e a penalidade ela é julgada conforme o prejuízo causado daquela relação, tá? Tudo é avaliado, seja o prejuízo social, psicológico, emocional, e pode começar simplesmente com chamar a atenção, até prisão, até chicotadas, e pode levar até a pena de morte, dependendo dos casos, né? Porque não se brinca com a dignidade das pessoas, especialmente quando o crime envolve dignidade, né, honra de uma outra pessoa. Então, muitas vezes, realmente, na lei islâmica, pode levar a pena de morte, sim, tá? Então, o relacionamento tem um objetivo, né? O objetivo é aproveitar, né, o prazer que Deus colocou na gente, porque esse prazer Deus colocou, a gente tem o direito de sentir esse prazer, mas de forma correta, né? Tem que sentir esse prazer com a pessoa correta, com o parceiro correto, com intenção boa, com amor, com respeito, uma relação de respeito, de amor entre um casal, né? Até a ciência provou que o sexo é uma troca de energia. Quando uma pessoa simplesmente está usando uma pessoa simplesmente para cumprir seu prazer, então a pessoa está usando aquela pessoa, ele não está amando ela, ele está simplesmente descarregando um desejo numa outra pessoa. E isso é totalmente errado, né? Porque o sexo é uma relação amorosa, não é apenas um desejo que vai fazer. Deixa eu só ler rapidinho. Já me falaram que a mulher no Islã não pode, ou não deve se declarar, pois no casamento é um homem que tem que sustentar a família. Logo, ele tem que pedir, pois é ele quem vai assumir o compromisso. Não, Mariana, isso é errado, tá? Isso é errado. A mulher pode sim se declarar. Depois que ela se declarar para ele, sim, com certeza o homem tem esse dever de sustentar a mulher e a família. Agora, caso a mulher, por opção, por livre vontade, ela aceitar contribuir dentro de casa com total acordo dela, com total aceitação dela, e ela quiser contribuir ou ajudar dentro de casa, não tem problema em impedimento nenhum, mas tem que estar de acordo com os dois, tá? Ô, Nura, eu tenho uma dúvida depois que você falou sobre as formas ilícitas de relacionamento entre homem e mulher, e eu me lembrei que a menstruação veda o coito, o intercurso sexual, mas há permissão para outras formas de carinho entre o casal. E eu queria saber de você que tipo de pecado seria se um casal fizesse o intercurso sexual com penetração durante o período menstrual da mulher. Que tipo de pecado é? Não é fornicação nem é adultério, é o quê? É simplesmente uma relação indevida, tá? Uma relação indevida, um tipo de impureza só. Então, Ah, geralmente, na verdade, também as pessoas não compartilham esse tipo de coisa, né? Ninguém é fiscal de casais também, né? Então, o Islã não permite isso porque é um ato impuro, né? E outra coisa, é um momento particular da mulher, que ela também tem que cuidar um pouco mais dela. O Islã, inclusive, recomenda o marido ajudar a mulher também em algumas tarefas, não exigir muito da mulher, especialmente com as tarefas dentro de casa, nesse período de menstruação, tá? Então, isso aqui não é uma coisa que só sai falando, mas o Islã recomenda
não fazer isso, né? Não fazer isso exatamente por causa da impureza, não é a impureza da mulher, a impureza Mas falando sujeira. aí tem uma outra, desculpa te interromper, mas tem um outro lado, porque teve uma irmã que veio reclamar para mim que o marido dela, para mim, né? Para mim, veja só, que o marido dela nem dormia com ela na mesma cama quando ela estava menstruada. E o princípio desse também marido, o fundamento que ele dizia é que era a palavra de Deus, que ele não devia chegar perto do pecado, era pecado, que ele ia tentação de Tem ficar muitas com ela. pessoas, infelizmente, que têm uma interpretação errada, tá? Infelizmente, muitas pessoas têm uma interpretação errada. É que, hoje em dia, quando uma mulher está menstruada, ela usa muitos meios, né, para impedir, né, o vazamento, né, do sangue para fora. Então, se ele dormir do lado dela, ela não está ali sem usar nenhum meio de proteção, ela não está sujando a cama, sujando o lençol. Então, não tem nenhum motivo que impede ele dormir perto dela, né? O único objetivo é se proteger e não ter uma relação sexual. Não tem nada que impede ele dormir na mesma cama, tá bom? Mariana, eu já respondo você. Deixa eu só ouvir o pessoal aqui e já te respondo. Então tá, deixa eu só ler aqui. No caso, né, dos LGBT, as pessoas são estruturalmente assim. As terapias de reversão até hoje não deram resultado, a não ser causar sofrimento psíquico. Não digo que a religião tem que aprovar, mas vejo muitos religiosos apenas dizendo que é pecado, mas não dando nenhuma forma e suporte a essas pessoas. Como a religião pode acolher essas pessoas que já sofreram tanto? Da mesma forma que qualquer outra religião acolhe, Mariana, tá bom? Primeira coisa, cientificamente provado que isso não é estrutural, tá? Isso aqui é a opinião de algumas pessoas, mas isso aqui cientificamente foi provado que não tem nenhum gênio, assim, tipo, no corpo, não tem nenhuma modificação do corpo entre um homem homossexual e entre um homem heterossexual. Cientificamente falando, geneticamente falando, a ciência provou que não tem nenhum responsável genético que causa homossexualidade. Então, automaticamente, essa teoria não funciona. Tá? Tem muitos desvios psicológicos que a pessoa tem que lutar contra elas. Qualquer tipo de desvio do objetivo principal de Deus, da relação, do relacionamento de qualquer outra coisa, é uma coisa que a gente tem que admitir que está errado, tem que lutar. Igual, por exemplo, uma pessoa que é psicopata. Até as pessoas falam, a ciência fala, não, mas o psicopata, ele nasce psicopata, ele não consegue mudar, e não consegue... Mas isso não quer dizer que a gente deixa uma pessoa dessa fazer o que ela quiser também, entendeu? Ele tem que entender que tem limites que tem que respeitar. Se não respeitar, tem penalidade para isso, porque é errado. Então, não é tudo que a gente sente desejo, quer dizer que a gente pode fazer. Então, se a gente vai normalizar isso, tem muitas pessoas hoje em dia que falam que o pedófilo também, ele nasceu assim, ele não tem culpa, porque desde criança ele já nasceu e sente uma vontade para isso. Então, se cada pessoa fala, então tudo que eu faço porque eu nasci assim, porque eu não consigo me mudar, então a gente vai justificar qualquer tipo de crime. Tem gente hoje em dia que fala que até o ladrão, porque nasceu ladrão, ele não consegue mudar, já é ladrão. Você vê pessoas falando, por exemplo, que nascem na mesma família, duas pessoas iguais, uma pessoa é honesta, certinha, e o irmão dele é ladrão, sendo que tem a mesma criação, porque ele nasceu assim. Isso justifica as atitudes dele. O sexo ele foi feito exatamente para ser feito entre homem e mulher com o objetivo de criar uma família, construir uma família. Então, se a pessoa sente qualquer tipo de desejo, ela tem que entender que esse pensamento ele é errado, porque o sexo ele não é para para isso. Agora, a gente não vai questionar sobre a questão de masculinidade e feminilidade, né? Tipo, de homem se sentir mais feminino, uma mulher se sentir mais feminina. A gente está falando do próprio ato de uma pessoa consumir o sexo, ter uma relação com uma pessoa do mesmo sexo. Tá? Então, a pessoa realmente que quer se converter, a pessoa é muito bem-vinda, mas ela tem que entender que a partir do momento que ela se converte para o Islã, qualquer tipo de relação sexual fora de um casamento entre homem e mulher é proibida, tá? Então,
Sabe por que que a pessoa não consegue mudar? Porque cada vez as pessoas estão normalizando isso. Cada vez tem uma apelação da mídia, apelação das pessoas, apelação dos governos para normalizar e aceitar isso. Então a gente vê que cada vez o número de pessoas com esse tipo de pensamento está crescendo. Isso automaticamente é uma prova que essa teoria está errada. Porque se você vê 100, 200, 300 anos atrás, tinha pessoas que tinham esse pensamento diferente, esse desejo. Tinha, isso sempre existiu. Se não existisse no passado, Deus não teria mencionado no Alcorão. Isso existe desde a época de 5.000 anos atrás. Na Bíblia menciona até a história do profeta Ló, né? Então isso aqui sempre existiu. Só que sempre existiu controlado. Era um caso à parte. Tipo, de cada 100 pessoas, se encontrava talvez um com esse pensamento diferente, com esse desejo diferente. Hoje em dia, de cada 100 homens, você encontra 70 ou 80 tem esse pensamento. Por quê? Porque a gente está fazendo apelo para isso, está fazendo apelo para normalizar isso. Então a pessoa se sente bem. Muitas vezes tem gente que faz isso, não é porque nem porque ela se sente assim, porque ela acha que está na moda, acha que é legal ser assim. Então a gente está incentivando as pessoas a mudar. E isso aqui é uma política dos governos, especialmente dos governos esquerdistas. Toma muito cuidado só para mostrar que isso aqui é um plano, né? Especialmente governos esquerdistas sempre apoiar essas causas. Por quê? Porque se você vê em países, especialmente de terceiro mundo, em países, por exemplo, que tem muita, né, a taxa de natalidade alta, isso aqui é um dos planos que tem dos governos mundiais de limitar a natalidade, é incentivar o homossexualismo. Então, muitas vezes a gente vê que, que cada vez o número de pessoas estão crescendo, né, que tem esse tipo de pensamento. Então, não, isso não é estrutural. A pessoa já nasce vendo que isso é normal. Igual uma pessoa até heterossexual, uma criança que nasce e tudo é normalizado. A pessoa sempre vê, por exemplo, as pessoas se beijando na rua, assiste filme, por exemplo, pornô com os amigos na escola. Tudo isso acontece, permite que a pessoa comece a ter pensamentos pervertidos, né, desde criança. Você vê um menino com 9, 10 anos de idade, começa a ter pensamentos pervertidos, dá em cima da prima, dá em cima da irmã, dá em cima de qualquer pessoa. E a gente vê casos, assim, quem trabalha, né, nessa área sabe que isso acontece muito. Então a gente vai falar o quê? Que a pessoa, ela é criança, ela nasceu assim? A pessoa, ela já é estruturada assim? Não, se essa pessoa tivesse crescido num ambiente diferente, que não incentiva essas atitudes, a pessoa com certeza conseguiria se comportar de uma forma melhor. Não, Mariana, isso aqui, tudo que você está falando, isso não é provado, tá? Isso aqui tudo opiniões que não são provadas pela ciência, tá bom? Não são provadas pela ciência. Deus é perfeito, o mundo é perfeito, a natureza é perfeita, tá bom? Isso não existe. E se você quiser, a gente discute tudo isso que você falou depois, item por item, para te provar que a própria ciência nega o que você está falando. Isso tudo é opiniões de pessoas que querem normalizar isso. Mas isso não é normal. Se uma pessoa quiser vir para cá, e falar, eu quero ser um muçulmano. Todo mundo aceita no Islã, porque o Islã não permite o adultério, não permite nenhuma relação sexual, não permite nem masturbação. Então, como a gente vai permitir um relacionamento de uma pessoa com outra pessoa? Isso não existe. Um homem não pode ter uma relação anal nem com sua própria esposa. Como que vai poder fazer isso com outro homem? Então, não tem como normalizar, não tem como aceitar isso. Tá? Então, a pessoa que vai entrar no Islã, ela pode receber um apoio por meio de orações, por meio de jejum. Se a pessoa é sincera, honesta e sabe que realmente isso não agrada a Deus, a pessoa tem que fazer oração, pedir para Deus ajudar ela a parar com esse tipo de pensamento, a parar com esse tipo de desejo, pedir para Deus ajudar ela, entendeu? E ao mesmo tempo, ela tem que fazer uma promessa de parar de fazer aquilo. Porque até uma pessoa heterossexual, ela consegue se comportar como uma pessoa solteira e não ter relação sexual com uma outra mulher. Por que que um homem que se sente homossexual não consegue se converter para o Islã e parar de ter uma relação sexual com outra pessoa? Por que que a gente tem que falar que uma relação heterossexual entre homem e mulher é proibida, mas tem que aceitar isso entre um homem e outro homem? Então, da mesma forma que um homem solteiro, um muçulmano, ele não pode nem se relacionar com uma mulher, também não pode se relacionar com nenhuma outra pessoa, nem um homem, nem a mulher, nem ninguém. Que relacionamento não é permitido. E como a gente falou, as mesmas soluções que um homem heterossexual tem para acabar com o desejo dele, simplesmente tem que inibir esse pensamento, né? Então, tudo que causa sexualização, desejo sexual, tem que impedir. Então, a pessoa, mesmo que ela não consegue mudar esse pensamento, esse desejo dela, por
outra pessoa do mesmo sexo, mas ela tem que entender que cometer essa relação sexual que é proibida. Então, ela pode continuar tendo pensamentos diferentes, porque é normal, todo mundo tem que lutar contra seus próprios pensamentos, né? Só um minuto. Era ele. Tá? Então, todo mundo tem pensamento. A pessoa tem pensamento, nossa, eu tenho vontade de matar, eu tenho vontade de roubar, eu tenho vontade de fazer sexo, eu tenho vontade de masturbar, eu tenho vontade de caluniar, eu tenho vontade de fazer qualquer coisa. Todo mundo tem. Então, pensamento por dentro, esse desvio natural, né, da perfeição, de eu querer cometer um pecado, isso existe em todas as pessoas. Porque isso aqui, o sexo com uma pessoa com outra pessoa do mesmo sexo é um pecado igual a qualquer outro pecado. Né? Então, todo mundo é cheio de pecados por dentro, mas tem que fazer o quê? Tem que lutar para não materializar aquele pecado. Então, a pessoa que ela acha que tem uma atração por uma pessoa do mesmo sexo, ela pode ser muçulmana? Pode, a partir do momento que ela admite que isso é errado, a partir do momento que ela se compromete em não ter mais uma relação sexual, e esse desejo que ela tem por dentro, no fundo, no íntimo dela, tem que simplesmente inibir ele e tentar treinar ela a não expor esse desejo. Mas enquanto ela é muçulmana, reconhece que isso é errado e reconhece que, enquanto ela é muçulmana, tem que agradar a Deus, não ter nenhuma relação sexual fora do casamento, então simplesmente ela é bem-vinda. O que ela pensa, o que ela sente, isso é entre ela e Deus. Mas o importante é não fazer. Tem muito muçulmano que tem vontade de beber, né? Eu não posso falar, mas eu nasci cachaceiro, não consigo mudar. Tudo bem, você não consegue mudar. Eu conheço pessoas muçulmanas que já estão velhas, viveram 50 anos, todo dia falam, nossa, estou com muita vontade de beber. Mas não é por isso que elas bebem. Por quê? Para agradar a Deus, porque sabe, isso não pode. A gente tem que cumprir nosso propósito na vida, que é construir uma família e multiplicar e criar. E também ter uma relação amorosa entre um homem e uma mulher, porque é o natural. Tá? Naturalmente, o órgão masculino foi feito para o órgão específico feminino para essa relação, não foi feito para outra coisa. Aquele outro lado ali, aquele outro órgão foi feito para outro tipo de coisa, foi feito para outras necessidades, não foi feito para isso. Então a pessoa tem que aceitar isso, tem que reconhecer que isso é errado e pedir para Deus dar paciência a não fazer os desejos dele. Agora, o que a pessoa deseja no fundo, se a pessoa não consegue mudar, tudo bem, entre ela e Deus, mas a partir do momento que ela não expõe isso para fora, tá? Até entre os héteros, exatamente isso. Então a questão não é apenas questão de homossexualismo. A questão é até entre os héteros. É normal, infelizmente, a gente vê muitas meninas novas com 10, 11 anos de idade fazendo danças no Instagram, danças no TikTok com palavras de muito baixo, assim, né, escalão, de palavras muito, uma baixaria, assim. E eu tenho vergonha de ouvir. Não sei como que elas ouvem isso e acham normal. E os pais ainda aceitam, ficam felizes. Ah, que bonitinha, tá dançando. Isso é ridículo, né? Porque a gente está falando que a gente tem que cortar todos os meios que podem levar, né, a adultério, né? Tudo o caminho que pode levar a esse tipo de desejo. Então, qualquer desejo que a gente tem que não está de acordo com a vontade de Deus, para o propósito que Deus criou, porque o desejo foi criado para a gente poder se relacionar, para a gente poder construir uma família. Esse é um desejo natural. Tá? Então, qualquer sentido nosso, não apenas falando em sexo, qualquer sentido nosso que a gente não consegue usar da forma correta que Deus fez, então a gente tem que lutar. Muita gente não consegue controlar a boca. Deus criou a boca para comer, Deus criou a boca para perguntar, para poder se informar, para se comunicar. Agora, a pessoa que sempre está usando a boca para xingar é uma pessoa que está cometendo pecado. A pessoa não pode falar, é só assim, 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 não pode parar de xingar. É errado. Então, você tem que treinar e simplesmente lutar contra isso. Muita roupa curta, tanto parte da mulher quanto parte do homem. Sim, exatamente. Isso, o que a gente fala da mulher também se aplica ao homem, só que a gente fala mais da mulher porque os homens têm mais essas doenças, né? Os homens são mais doentes, têm mais coração podre, mais pensamentos ruins. Então, os homens que costumam mais olhar para a mulher. Então, as mulheres, em geral, conseguem ainda ser um pouco discretas, né? Não vai sair na rua e olhar um bonito, ficar assobiando para ele, ficar dando em cima, né? Então, mesmo que ela sente algo por ele, ela consegue se controlar.
né? Então, o homem não, o homem vê uma mulher e já vai para cima, né? Então, exatamente por isso que o papo é direcionado para a mulher, mas essa questão de recatar os olhares e ter modestia na vestimenta se aplica para o homem e para a mulher também, né? Até os homens muçulmanos, assim, mais religiosos mesmo, nem na praia usam uma roupa curta, um shortinho, uma sunga, usam uma roupa mais comprida, usam uma camiseta, exatamente para não expor o corpo. Isso sim, se aplica a homem e mulher. Não tem diferença nenhuma no tratamento no Islã entre homem e mulher. Os dois são iguais, né? Perante a lei, perante as regras, os dois cumprem igualmente. Muito obrigado, Joyce, tá bom? Mais alguma pergunta? Muito obrigado, Liane. Ótima semana a todos. Deus abençoe vocês. Ótima semana. Tudo de bom para vocês. E fica com Deus. Boa noite. Quem tiver mais pergunta, pode mandar lá para mim Obrigada. depois, tá bom? Pelo Instagram, pelo WhatsApp, por qualquer meio, tá bom? Obrigada, Marqui. Boa Eu noite que para agradeço. todos. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Ótima semana a todos.